Imagine um cheque de 3,8 bilhões de dólares assinado para vencer a natureza selvagem. O desafio? Construir 472 quilômetros de ferrovia sobre areia movediça e savana indomável em apenas 3 anos. Como erguer pilares de 90 toneladas onde o chão se desfaz. Esta não é apenas uma obra, é uma batalha de engenharia onde a China aposta sua reputação contra a geografia da África. Bem-vindo à mega construção que está reescrevendo a história de um continente. Para entender por que máquinas colossais estão revirando a terra vermelha do Quênia, precisamos olhar para o passado. Durante mais de um século, o coração da África Oriental bateu no ritmo lento de uma ferrovia antiga, uma herança enferrujada da era colonial britânica. Os trens eram lentos, a manutenção era um pesadelo e o custo para transportar um simples container do porto de Mombasa para o interior era um dos mais altos do mundo. A economia estava sufocada por trilhos obsoletos, mas o século XXI trouxe um novo jogador para o tabuleiro. A China, com sua iniciativa do Cinturão e Rota, viu uma oportunidade onde outros viam apenas problemas. Em 2014, o Banco de Exportação e Importação da China financiou quase 90% deste projeto titânico. A China Road and Bridge Corporation não chegou apenas para assentar trilhos. Eles chegaram para substituir a história. O objetivo? Criar a ferrovia de bitola padrão. Mas não se engane, isso não é caridade. É uma troca estratégica de tecnologia, aço e influência. Eles estão exportando seus padrões industriais, suas locomotivas e sua engenharia de ponta para uma das regiões que mais cresce no planeta. Mas antes que o primeiro trem pudesse apitar, os engenheiros chineses e os trabalhadores quenianos tiveram que enfrentar um inimigo silencioso e mortal para qualquer construção: o solo africano. A geografia do Quênia é implacável. O trajeto escolhido cruza savanas onde o solo é uma mistura traidora de areia solta e terra vulcânica. Se você colocar um trilho aqui sem preparação, ele afundará como uma pedra na lama na primeira estação de chuvas. A solução exigiu força bruta em escala industrial. Centenas de escavadeiras, como um exército mecânico, começaram a rasgar a paisagem, cortando colinas e preenchendo vales para criar um nivelamento perfeito. Mas nivelar não basta. A terra precisa ser dura como o concreto. Aqui entra uma técnica fascinante: a compactação dinâmica. Imagine um guindaste erguendo um peso de aço maciço de dezenas de toneladas e soltando em queda livre. O impacto no solo é tão violento que gera mini-terremotos controlados. Essas ondas de choque forçam as partículas de areia a se unirem, expulsando o ar e criando uma densidade que a natureza jamais conseguiria sozinha. Mas há um segredo químico aqui também. A areia seca não compacta bem. Por isso, caminhões-pipa pulverizam água uniformemente sobre o leito da estrada. A umidade cria a tensão superficial necessária para colar os grãos de terra uns nos outros. Imediatamente depois, rolos compressores gigantescos, vibrando com uma força capaz de trincar os dentes, passam repetidamente sobre a mistura. Quando o sol equatorial seca essa camada, o que antes era areia fofa torna-se uma fundação capaz de suportar o peso de trens de carga, carregando milhares de toneladas. É a vitória da física sobre as geologias. Com o chão estabilizado, a construção precisa subir. Grande parte desta ferrovia não toca o solo, ela flutua sobre ele. Para proteger a vida selvagem, imagine elefantes e girafas cruzando o caminho, e para vencer os desníveis, a ferrovia precisava de pernas. Milhares de pilares de concreto começaram a surgir na paisagem, formando uma fila infinita que se estende até o horizonte. Cada um desses gigantes tem até 15 metros de altura e pesa impressionantes 90 toneladas. Construí-los um por um da maneira tradicional levaria décadas. A solução foi usar moldes deslizantes. O concreto é derramado continuamente em formas que sobem lentamente, como se estivéssemos espremendo um tubo de pasta de dente gigante que endurece instantaneamente. Dentro de cada pilar, uma gaiola de aço reforçado garante que a estrutura não apenas suporte o peso vertical, mas também resista às vibrações constantes dos trens e à expansão térmica causada pelo calor de 40 graus da savana.
A precisão é obsessiva. Cada pilar deve estar perfeitamente alinhado com o próximo, com tolerâncias menores que 1 centímetro, ao longo de centenas de quilômetros. Eles são a espinha dorsal estática do projeto, esperando para receber os ossos horizontais, que farão a conexão. Agora, o desafio muda de vertical para horizontal. Como conectar esses pilares que estão a 30 metros de distância uns dos outros, flutuando no ar? A resposta não é construir pontes no local, mas sim trazê-las prontas. Em fábricas a céu aberto montadas ao longo da rota, operários fabricam as chamadas vigas de seção em caixa. Estas não são peças comuns. Cada uma tem mais de 30 metros de comprimento e pesa mais de 100 toneladas. O equivalente a cerca de 60 carros populares, compactados em um único bloco de concreto. Mas o segredo dessas vigas está invisível dentro delas. Elas usam a tecnologia de concreto protendido. Antes de o concreto secar, cabos de aço de ultra resistência são esticados no interior do molde com uma força tremenda. Quando o concreto endurece, esses cabos tentam voltar ao tamanho original, comprimindo a viga de dentro para fora. Isso a torna incrivelmente resistente, capaz de suportar cargas pesadíssimas sem rachar. Para colocar esses monstros de 100 toneladas no topo dos pilares, os engenheiros usam uma máquina que parece saída de um filme de ficção científica, a lançadeira de vigas. Este veículo colossal se move sobre os pilares já construídos, estende um braço mecânico sobre o vazio e deposita a viga com a delicadeza de quem coloca uma peça de Lego. É um balé de força gravitacional, onde um erro de cálculo poderia derrubar toneladas de concreto e destruir meses de trabalho. Enquanto o concreto cura sob o sol africano, a alma da ferrovia está sendo forjada no fogo. Vamos nos transportar para dentro de uma usina siderúrgica, onde o calor é tão intenso que o ar tremula. Aqui, a matéria-prima bruta é transformada nos trilhos que guiarão os trens. Blocos maciços de aço são empurrados para dentro de fornos que queimam a 1.200 graus Celsius. Nessa temperatura, o aço não derrete completamente, mas torna-se plástico, brilhando num laranja incandescente, macio o suficiente para ser moldado. O bloco aquecido é disparado através de uma série de rolos de laminação. Imagine rolos de massa de cozinha, mas feitos de ligas metálicas indestrutíveis e aplicando pressões de centenas de toneladas. A cada passagem, o aço é esticado, espremido e alongado. Um bloco curto e grosso transforma-se em segundos em uma serpente de metal de 100 metros de comprimento. O processo é violento e barulhento. Vapor, faíscas e o rugido das máquinas preenchem o ambiente. Os rolos dão ao aço o perfil clássico do trilho, a cabeça larga para suportar as rodas, a alma fina para a flexibilidade e a base larga para a estabilidade. Sensores a laser medem cada milímetro. Se o trilho estiver torto, mesmo que seja uma fração invisível a olho nu, ele é rejeitado. Afinal, ele terá que suportar o impacto de milhares de rodas de aço por décadas a fio. Com o aço pronto e os viadutos erguidos, entramos na fase de montagem. Mas colocar trilho por trilho seria lento demais para o ritmo chinês. A inovação aqui é a modularidade. Em vez de construir a linha no local, eles pré-montam seções inteiras em bases operacionais. Primeiro, precisamos dos dormentes, aquelas peças transversais que ficam sob os trilhos. Esqueça a madeira antiga que apodrece. Aqui são usados dormentes de concreto pré-tensionado, cada um pesando quase 300 quilos. São necessários cerca de 1.700 desses por cada quilômetro de via. Nas bases de montagem, os trilhos de aço são fixados a esses dormentes, usando grampos elásticos e parafusos de alta pressão. Máquinas automatizadas apertam cada parafuso com o torque exato, garantindo que nada se solte com a vibração. O resultado é um painel de trilhos de 15 metros, pronto para ser instalado. Caminhões e trens de serviço levam esses painéis até a ponta da linha. Guindastes levantam a seção inteira e a depositam sobre o lastro de pedra britada ou sobre o viaduto de concreto. O que levaria dias de trabalho manual exaustivo sob o sol é feito em minutos. A ferrovia cresce quilômetros a cada dia, avançando pela savana como uma cicatriz de progresso.
Porém, uma ferrovia feita de pedaços de 15 metros seria barulhenta e desconfortável. Lembra do som rítmico tec-tec dos trens antigos? Isso acontece por causa das juntas entre os trilhos. Nesta ferrovia moderna, esse som foi eliminado. O objetivo é criar um caminho contínuo, sem emendas. Para isso, usa-se a soldagem aluminotérmica. É um processo químico espetacular. Um molde cerâmico é colocado entre as pontas de 2 trilhos. Uma mistura de pó de alumínio e óxido de ferro é despejada dentro e acesa. A reação é instantânea e violenta, atingindo 2.500 graus Celsius em segundos, quente o suficiente para liquefazer o metal. O aço líquido preenche o espaço entre os trilhos, fundindo-os em uma peça única. Depois que esfria, a solda é polida até ficar perfeitamente lisa. Agora, o trilho é uma fita contínua de aço que se estende por quilômetros. Isso não só torna a viagem mais silenciosa, mas também reduz drasticamente o desgaste das rodas e a necessidade de manutenção. É a diferença entre uma estrada esburacada e uma pista de corrida recém-pavimentada. 3 anos. Foi esse o tempo necessário para transformar plantas digitais e montanhas de areia em 472 quilômetros de infraestrutura de classe mundial. O que começou com um cheque bilionário e uma ambição geopolítica agora é uma realidade física de aço e concreto. O primeiro trem parte de Mombasa, deslizando silenciosamente sobre os viadutos que flutuam acima dos parques nacionais, onde a vida selvagem continua intocada lá embaixo. A viagem até a capital, Nairobi, que antes era uma odisseia de 12 horas cheia de incertezas, agora leva apenas 4 horas e meia. O custo do transporte despencou, abrindo as artérias econômicas de toda a África Oriental. Olhando para trás para os milhões de toneladas de terra movida, para o aço forjado no fogo e para os viadutos que desafiam a gravidade, vemos mais do que apenas uma ferrovia. Vemos a prova de que, com engenharia suficiente e investimento pesado, até a geografia mais hostil pode ser reescrita. Onde antes havia apenas savana, agora corre o sangue da nova economia global. E isso, meus amigos, é o verdadeiro poder da indústria. Imagine um mundo industrial onde você precisa cortar e moldar os materiais mais resistentes já criados pelo homem. Pense em aço endurecido ou ligas espaciais. Para vencer essa batalha, a ferramenta de corte deve ser muito mais dura do que a própria armadura que ela enfrenta. Mas como criar um objeto capaz de suportar 6.192 graus Fahrenheit sem derreter? Conheça o herói invisível que sustenta a engenharia moderna, o carbeto de tungstênio. Sem esses materiais, a precisão e a velocidade da indústria moderna seriam impossíveis, desde a fabricação de motores de aeronaves até os menores componentes eletrônicos. Se você procura a base para construir uma ferramenta capaz de superar qualquer outra, precisa começar com um elemento único: o tungstênio. Ele ocupa uma posição solitária na tabela periódica, onde suas propriedades físicas simplesmente não têm rival. O primeiro superpoder é a resistência ao calor. O tungstênio é o campeão absoluto entre todos os metais conhecidos quando se trata de ponto de fusão. Estamos falando de fenomenais 6.192 graus Fahrenheit. Para colocar essa escala em perspectiva, o ferro que já consideramos forte derrete a uma temperatura que mal ultrapassa os 2.700 graus. Essa resistência extrema é a prova direta da força extraordinária de suas ligações atômicas internas. O tungstênio simplesmente se recusa a se render ao calor, tornando-se insubstituível para ferramentas que operam sob estresse térmico extremo. Mas suas vantagens vão muito além da temperatura. Ele possui uma densidade incrível. É extraordinariamente pesado, quase 1,7 vezes mais denso que o chumbo. Essa massa maciça fornece a inércia necessária para manter a estabilidade, mesmo em velocidades de corte vertiginosas. Uma ferramenta feita com ele não vibra nem desvia, garantindo uma precisão cirúrgica. Além disso, ele possui confiabilidade geométrica. Quando uma broca aquece a centenas de graus, o tungstênio mantém sua forma com precisão de nível micron, exibindo deformação zero. No entanto, existe uma armadilha. O tungstênio puro, por si só, embora seja refratário e denso, simplesmente não é duro o suficiente.
E pior, ele é propenso à fragilidade para uso direto como ferramenta de corte. Seu potencial só é totalmente liberado quando ele se transforma em sua forma de super-herói. O verdadeiro poder inigualável surge quando ele entra em uma poderosa reação química com o carbono, formando o lendário carbeto de tungstênio. Este é um material cerâmico produzido pelo aquecimento de uma mistura de pós de tungstênio e carbono a altas temperaturas. A estrutura do carbeto de tungstênio é caracterizada por ligações covalentes, que são muito mais fortes do que as ligações metálicas típicas. Esses cristais estão entre os materiais mais duros conhecidos no planeta. Sua dureza na escala Vickers excede 2.500 HV. Ele fica apenas um pouco abaixo do diamante, que marca 10.000 HV. Comparado ao aço endurecido mais resistente, o carbeto de tungstênio é aproximadamente 2 vezes mais duro. Mas, embora seja incrivelmente duro, ele também é muito frágil, semelhante à cerâmica. Se você usasse carbeto de tungstênio puro para uma ferramenta, ele simplesmente racharia durante a primeira carga de impacto ou vibração. Para eliminar essa fragilidade e dar ao material a tenacidade necessária, ou seja, a capacidade de absorver energia de impacto sem falhar, usamos uma fase de ligação metálica, mais comumente o cobalto. Mas surge uma questão de engenharia. Como você cria uma ferramenta perfeita a partir de um material que só derrete a 6.000 graus? A fundição convencional não tem a menor chance. O carbeto de tungstênio é teimoso demais e não cede aos fornos industriais padrão. Então, para criar esses titãs de corte, insertos e brocas, você precisa da magia da engenharia de alta tecnologia, a metalurgia do pó. Primeiro, pegamos 2 ingredientes principais: pó ultrafino de carbeto de tungstênio, que é nossa fundação super dura, e pó de cobalto. O cobalto será nosso futuro cimento e amortecedor de choque. Eles são cuidadosamente misturados em uma proporção precisa, pois o equilíbrio é crítico aqui. Menos cobalto dá dureza máxima, mais fragilidade. Mais cobalto torna a ferramenta mais resistente ao impacto, embora ligeiramente menos dura. Após a mistura é prensada sob pressão colossal, formando peças brutas perfeitamente precisas. É como criar um produto cru, ainda não queimado, mas já moldado. A verdadeira transformação acontece em fornos especiais, a vácuo ou hidrogênio, durante um processo chamado sinterização. A temperatura sobe lenta, mas constantemente, até ultrapassar um ponto crítico. Nesse momento, o cobalto, sendo o metal mais complacente, derrete. Enquanto isso, os cristais superduros de carbeto de tungstênio permanecem completamente não derretidos. Esta é a fase líquida. O cobalto fundido, como um rio, inunda cada lacuna entre os grãos de tungstênio. Ele age como um agente de ligação, envolvendo firmemente cada grão superduro. A estrutura assume a aparência de uma parede de tijolos perfeita, onde os grãos de tungstênio são os tijolos e o cobalto é a argamassa. Após o resfriamento, obtemos um carbeto cimentado, que demonstra uma sinergia fenomenal. Ele tem dureza comparável à do diamante, mas graças à matriz de cobalto, tem força e tenacidade suficientes para suportar os impactos e vibrações inevitáveis durante o corte. É essa combinação perfeita que permite que essas ferramentas despretensiosas cortem até o aço endurecido, mais resistente, e ligas exóticas, sem qualquer desgaste perceptível. O ferramental de carbeto de tungstênio é tão crítico que cerca de 50% de todo o tungstênio extraído no mundo vai para sua fabricação. Isso destaca sua importância estratégica para a economia global e a indústria. As aplicações desses heróis desconhecidos abrangem praticamente todas as indústrias que requerem usinagem de metal. Fresas, ferramentas de torno e brocas com insertos de carbeto formam a espinha dorsal para a fabricação de blocos de motores, transmissões e turbinas. Eles permitem o corte em altas velocidades, aumentando drasticamente a produtividade. Na mineração e extração, brocas construídas sobre carbeto de tungstênio são essenciais para penetrar nas formações rochosas mais duras e no granito. Nenhuma operação moderna de mineração ou perfuração de petróleo e gás é possível sem esta tecnologia.
A usinagem de titânio e ligas de níquel resistentes ao calor, usadas em lâminas de turbinas, exige ferramentas que possam suportar temperaturas extremas e interação química. Ferramentas de carbeto, muitas vezes com revestimentos adicionais como nitreto de titânio, são a única solução prática. Eles também são usados para criar matrizes para estampagem e componentes resistentes ao desgaste em bombas e válvulas. O valor total do mercado global de ligas duras à base de carbeto de tungstênio é estimado em dezenas de bilhões de dólares anualmente. Esta é uma indústria de alta margem criticamente importante, porque o ferramental de qualidade, embora caro, se paga muitas vezes através do aumento da velocidade e precisão da usinagem. A vida útil de um inserto de corte de carbeto pode ser extraordinariamente longa. Em alguns casos, um inserto pode usinar várias toneladas de material antes de precisar de substituição ou afiação. Isso excede em muito o aço rápido, que requer substituição frequente. O tungstênio é um metal estratégico e relativamente raro, tornando sua reciclagem vitalmente importante. De acordo com estimativas, uma porcentagem significativa, às vezes até 30% do tungstênio, usado na fabricação de novas ligas duras, vem de ferramentas recicladas e gastas. Isso economiza energia e reduz a dependência da extração de minério primário. Olhe para a peça final. Nós pegamos um pó cinza e o transformamos em um titã industrial, capaz de cortar montanhas e moldar o futuro. O carbeto de tungstênio é a prova de que a verdadeira força não é apenas resistir, mas prevalecer onde outros materiais falham. É a união perfeita entre a dureza do diamante e a engenharia humana. Os Estados Unidos quebraram um silêncio de 40 anos. Para salvar 500 mil de pessoas de uma seca bíblica, engenheiros não estão apenas bloqueando um rio com concreto. Eles estão perfurando as montanhas rochosas e erguendo uma parede colossal de 107 metros feita de asfalto quente. Este é o projeto Chimney Hollow, 690 milhões de dólares, para construir o coração negro que manterá o Colorado vivo. Para entender a loucura necessária para aprovar este projeto, você precisa primeiro sentir a poeira na boca. O oeste americano não está apenas com sede, ele está morrendo. Os cientistas confirmaram que estamos vivendo a pior seca dos últimos 1.200 anos. Não é um ciclo ruim de uma década, é uma mudança fundamental na estrutura do clima. Os gigantescos reservatórios que sustentaram o crescimento da América no século XX, o Lago Mead e o Lago Powell, recuaram tanto que revelaram barcos afundados da Segunda Guerra Mundial e leitos de rios que estavam submersos há gerações. Imagine olhar para o tanque de água da sua casa e ver que restam apenas 10%. O pânico seria imediato. É exatamente isso que está acontecendo agora. Cidades inteiras no Arizona e em Nevada estão racionando cada gota, e fazendas que alimentavam a nação estão virando deserto. Mas no Colorado, o problema é ainda mais cruel. Existe um paradoxo geográfico que parece uma piada de mau gosto da natureza. Olhe para o mapa. 80% da população do estado vive no lado leste das montanhas, onde as cidades estão explodindo em tamanho e devem dobrar de população até 2050. Mas a água está quase toda no oeste. A cada primavera, quando a neve derrete nos picos majestosos das rochosas, bilhões de litros de água pura e gelada correm para o lado errado. Elas fluem para o oeste, em direção ao Oceano Pacífico, deixando as planícies do leste secas e sedentas. É um desperdício que a civilização moderna não pode mais aceitar. A missão dos engenheiros tornou-se clara e aterrorizante. Eles precisam roubar essa água da gravidade. Eles precisam fazer o impossível acontecer. Transportar um rio inteiro através de uma parede de granito sólido que toca as nuvens. E para armazenar esse tesouro líquido, eles precisam construir algo que a América parou de construir há décadas. Antes que a primeira gota de água possa ser guardada, ela precisa fazer uma viagem que desafia a física. Não estamos falando de um simples cano de jardim. Estamos falando do sistema circulatório artificial mais ambicioso da América do Norte. A água começa sua jornada no reservatório Windy Gap. Mas o verdadeiro monstro de engenharia que torna tudo isso possível é o túnel Adams. Imagine estar dentro de uma broca gigante, triturando a rocha mais dura do planeta.
O túnel Adams é uma passagem escura e úmida, de 21 quilômetros de comprimento, perfurada diretamente através do coração das montanhas rochosas. Para colocar isso em perspectiva visual, o comprimento deste túnel é mais de 2 vezes a altura do Monte Everest, empilhado sobre si mesmo. É uma artéria invisível, escondida sob milhões de toneladas de pedra, onde a água viaja na escuridão total para cruzar a divisão continental. Quando a água finalmente explode para fora da montanha no lado leste, ela não está livre. Ela é imediatamente canalizada para uma rede de alta pressão. Ela passa por túneis menores e entra em uma tubulação de aço titânica. Este tubo tem 3 metros e 20 centímetros de largura. É tão grande que você poderia dirigir um caminhão de entrega dentro dele sem arranhar os espelhos laterais. A pressão aqui é imensa. Válvulas de controle que parecem motores de foguetes regulam o fluxo, garantindo que a força da água não destrua o metal. Todo esse sistema, monitorado por sensores de inteligência artificial em tempo real, tem um único objetivo: entregar o líquido precioso em um vale tranquilo perto de Loveland, Colorado. Um vale que costumava ser um resort da Hewlett-Packard, mas que agora está prestes a se tornar o fundo de um lago artificial gigantesco. Mas quando essa água chegar, o que a impedirá de destruir tudo em seu caminho? Aqui chegamos ao local da construção, onde a escala humana desaparece. O que está sendo erguido no Chimney Hollow não é uma barragem comum. Esqueça a imagem da represa Hoover, aquele arco de concreto branco e rígido que você vê nos filmes. Aquilo foi o símbolo do século XX. O século XXI exige algo diferente. Esta é uma barragem de aterro, uma montanha artificial meticulosamente construída por mãos humanas e máquinas gigantes. A parede se ergue a 107 metros de altura. Isso é equivalente a um arranha-céu de 35 andares, bloqueando a saída do vale. O comprimento da crista da barragem se estende por mais de 1 quilômetro, cobrindo uma distância igual a 11 campos de futebol profissional colocados em linha reta. O volume de material movido aqui é incompreensível. Caminhões basculantes que parecem brinquedos à distância transportaram e depositaram 6,8 milhões de metros cúbicos de rocha. Eles estão construindo uma pirâmide moderna, camada por camada. Quando estiver cheio, este reservatório segurará 1,22 bilhões de metros cúbicos de água. Isso é água suficiente para abastecer toda a cidade de Denver por 5 anos inteiros. A pressão na base dessa parede será esmagadora. Se essa barragem falhar, a catástrofe seria bíblica. Mas houve um momento de pânico silencioso no início do projeto. Para construir uma barragem de rocha, você precisa de um núcleo impermeável, geralmente feito de argila, para impedir que a água passe pelos espaços entre as pedras. Quando as escavadeiras rasgaram o chão do vale até a rocha matriz, os geólogos confirmaram o pior pesadelo. Não havia argila. O vale era apenas areia e granito triturado. Sem argila, a barragem seria apenas uma pilha de pedras permeável. A água passaria direto por ela. O projeto de 690 milhões de dólares parecia condenado antes mesmo de começar. Mas a engenharia americana olhou para a Europa, especificamente para a Noruega e a Suécia, e encontrou uma solução radical. Eles decidiram abandonar a terra e usar o petróleo. A solução é o asfalto, mas não o asfalto que você dirige todos os dias. Estamos falando de núcleo de asfalto hidráulico, uma tecnologia tão rara que este é apenas o segundo projeto em toda a história da América do Norte a utilizá-la. É aqui que o vídeo se torna quente e viscoso. Imagine uma fábrica química montada no meio das montanhas. O cheiro de betume quente enche o ar. As máquinas aquecem uma mistura especial de pedras finas e betume a uma temperatura infernal de 150 graus Celsius. A mistura é negra, brilhante e mortalmente quente. Esta substância não é despejada de qualquer jeito. Uma pavimentadora especial, guiada por laser e GPS, deposita o asfalto no centro exato da barragem, subindo camada por camada, à medida que as rochas são empilhadas ao redor. O resultado é um núcleo preto, vertical, que funciona como a espinha dorsal da barragem. Mas por que asfalto? A resposta é genialidade pura. O concreto é duro, mas é quebradiço. Se o chão se mover, o concreto racha. O asfalto nesta mistura especial é viscoelástico.
Isso significa que ele é sólido o suficiente para ficar em pé, mas flexível o suficiente para fluir. Pense nisso como um coração de pedra, envolto em uma camada gigante de borracha indestrutível. Se um terremoto sacudir as montanhas, ou se a barragem assentar com o peso colossal da água, o núcleo de asfalto não vai rachar, ele vai se dobrar, ele vai se adaptar. Se uma pequena fissura aparecer, a pressão e o calor natural farão com que o asfalto sangre para dentro da rachadura, selando-a automaticamente. É uma barragem que se cura sozinha. É a fusão perfeita de força bruta e química avançada. Para instalar isso, eles tiveram que bombear concreto líquido nas profundezas da terra, criando uma cortina de isolamento na rocha-mãe, e depois construir este núcleo negro, centímetro por centímetro, sob o sol escaldante e a neve congelante. É uma barreira feita para durar não décadas, mas séculos. Mas a confiança cega na química não é suficiente quando 500 mil de vidas estão em jogo. A barragem Chimney Hollow não é apenas uma pilha de pedras com um centro de asfalto. Ela é um robô gigante disfarçado de montanha, enterrados profundamente dentro daquela parede negra, onde nenhum humano jamais poderá ir novamente. Estão mais de 500 sensores de fibra óptica e instrumentos de pressão. Estes não são sensores comuns. Eles formam um sistema nervoso digital que está acordado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esses nervos digitais conseguem sentir coisas que nós não conseguimos. Eles detectam a pressão da água, empurrando contra a parede. Eles sentem as microvibrações do vento batendo na crista da barragem. Eles podem até registrar tremores de terra, acontecendo a centenas de quilômetros de distância. Todos esses dados são enviados para um cérebro de inteligência artificial no centro de controle da Northern Water. O computador conhece a respiração normal da barragem. Se houver qualquer mudança, 1 milímetro de deformação, uma gota de vazamento, o alarme soa antes que o problema se torne real. Além disso, drones autônomos patrulham os céus acima da barragem diariamente, criando mapas 3D com precisão de centímetros. Não há humanos pendurados em cordas arriscando suas vidas para inspecionar rachaduras. Os robôs fazem tudo, mas toda essa tecnologia tem um preço, e não é apenas financeiro. O custo real é pago pela natureza. Onde agora vemos esta máquina de água, existia um ecossistema vivo. Florestas de pinheiros, riachos onde cervos bebiam água ao amanhecer, trilhas onde famílias acampavam no verão. Tudo isso se foi. O fundo do vale foi raspado, limpo e preparado para ser afogado. É uma visão melancólica, ver a beleza selvagem ser substituída pela necessidade humana. Para compensar essa perda, o projeto prometeu plantar 2 árvores para cada uma que foi derrubada e criar novos habitats para a vida selvagem. Mas a verdade nua e crua permanece. Nós trocamos um vale vivo por uma bateria de água. E mesmo agora, com a barragem pronta, o reservatório não encherá da noite para o dia. Levará 3 anos de invernos com neve para encher este gigante. É um lembrete de que, não importa o quão avançada seja nossa engenharia, ainda dependemos da misericórdia do céu. Na década de 1980, a América disse não às grandes barragens. O país acreditava que a era de domar a natureza com força bruta havia acabado. Hoje, 40 anos depois, o projeto Chimney Hollow está diante de nós como uma prova de uma nova realidade. Não vencemos a natureza, tivemos que negociar com ela. Esta estrutura titânica prova que, para sobrevivermos em um planeta que está secando, não podemos mais usar apenas o concreto rígido do passado. Precisamos da flexibilidade do asfalto, da inteligência dos sensores digitais e da coragem de sacrificar vales inteiros para garantir o amanhã. O Chimney Hollow não é apenas um reservatório, é a primeira caixa d'água inteligente do século XXI. Enquanto a água começa a subir lentamente, cobrindo o asfalto negro e escondendo a engenharia para sempre sob uma superfície azul e calma, fica a lição. Esta é a única maneira de mantermos a civilização viva em um mundo onde a água vale mais que o ouro. No século XIX, apenas 24 coelhos foram libertados na natureza da Austrália, e em pouco tempo, quase destruíram um continente inteiro. Exatamente 100 anos depois, a China pegou 1.200.000 destes mesmos animais e fez o impensável. Usou-os para salvar o planeta.
Como é que uma praga biológica se tornou a chave secreta para uma máquina de dinheiro de 10 mil milhões de dólares? E o que é que tudo isto tem a ver com um cavalo gigante feito de vidro e silício visível do espaço? Bem-vindos ao poder da indústria. Hoje vamos ver como a engenharia transformou o caos em ordem. Para entender a magnitude desta operação, precisamos primeiro olhar para o mapa do nosso mundo. 41% da superfície do nosso planeta já é deserto. Pense nisso por um segundo. Quase metade da Terra é terra morta. E outros 40% estão em perigo iminente de serem engolidos pela areia. Enquanto a humanidade luta para salvar as últimas florestas, a China enfrentou uma crise silenciosa, mas brutal. 27,4% de todo o território chinês foi afetado pela desertificação. Isso é uma área colossal, equivalente a quase 4 vezes o tamanho do estado do Texas, nos Estados Unidos. O epicentro deste desastre é o deserto de Kubuki. Este não é um lugar comum. É um inferno geológico, onde a natureza parece ter declarado guerra à vida. No inverno, o frio é tão intenso que o termômetro cai para menos 20 graus Celsius. O vento uiva como uma turbina, carregando areia que corta como facas. No verão, o cenário inverte-se e o calor torna-se tão abrasador que queima o solo. Antigamente, dizem os registros, esta era uma terra rica, com aldeias, rios e pastagens verdes. Mas o equilíbrio quebrou-se, o vento ficou mais forte, a relva desapareceu e a areia começou a mover-se. Imagine viver num lugar onde a terra debaixo dos seus pés tenta engolir a sua casa. Foi isso que aconteceu aqui. O deserto de Kubuki expandiu-se mais de 40 quilômetros para leste em apenas algumas décadas. Dunas gigantescas com 60 metros de altura, a altura de um prédio de 20 andares, avançaram sobre as quintas e as estradas, enterrando tudo. A cada ano, 20 milhões de toneladas de comida eram perdidas para este mar de areia. Era uma catástrofe em câmara lenta. O governo tentou de tudo. Perfuraram poços fundos, proibiram o gado de pastar, plantaram barreiras. Mas o deserto continuava a vencer, ameaçando a vida de 400 milhões de pessoas no norte da China. Parecia o fim. Até que um homem decidiu fazer uma aposta que todos chamaram de loucura. No meio deste caos de poeira, havia um professor chamado Wang Wenbiao. Ele não era um bilionário, nem um cientista famoso. Era um homem simples que todos os dias pedalava quase 10 quilômetros pela areia para chegar à sua sala de aula. Havia dias em que o vento era tão forte que a bicicleta ficava enterrada até meio e a areia enchia os seus pulmões. A maioria das pessoas teria desistido e fugido, mas Wang fez uma promessa diferente. Ele disse: "Se não posso escapar ao deserto, vou fazer com que ele me pague renda." Em 1988, com as suas poupanças e dinheiro emprestado, ele começou o impossível: transformar areia morta em solo vivo. A sua arma escolhida não foi uma máquina complexa, mas uma árvore, o salgueiro. Mas não um salgueiro qualquer. Estas árvores são maravilhas da engenharia natural. As suas raízes não crescem apenas para os lados. Elas mergulham como brocas industriais, descendo mais de 90 metros para encontrar água subterrânea. Elas funcionam como âncoras vivas, segurando a duna no lugar. Mas como é que se planta uma árvore num lugar onde a areia se move como água? A logística era um pesadelo. Primeiro, os trabalhadores tiveram de mapear o terreno para encontrar onde a umidade estava escondida. Depois, usaram jatos de água para criar buracos profundos na areia em segundos, inserindo as mudas jovens diretamente na terra úmida. Para evitar que o vento arrancasse as árvores recém-plantadas, construíram milhares de quilômetros de cercas feitas de malha e canas, criando barreiras físicas contra a tempestade. Foi um trabalho titânico. Ao longo de 30 anos, Wang e a sua equipa plantaram mais de 200 milhões de árvores. Eles criaram uma muralha verde que reduziu a velocidade do vento em 90%, mas as árvores por si sós não eram suficientes. A areia continuava a ser areia. Faltava algo para transformar aquele pó estéril em terra fértil. Foi aqui que Wang Wenbiao introduziu a peça mais estranha e genial deste puzzle industrial. Ele percebeu que precisava de um motor biológico para acelerar a recuperação do solo. A resposta estava nos coelhos, mas não qualquer coelho.
Ele trouxe para o deserto 1.200.000 coelhos da raça Rex. Estes animais são conhecidos como o ouro branco da indústria. O pelo deles é incrivelmente macio, como veludo, e cada pele pode ser vendida por $30. Isso criou o financiamento necessário para manter o projeto vivo. Mas o verdadeiro valor industrial do coelho Rex não estava na sua pele, estava no seu estômago. Uma fêmea desta espécie é uma máquina de reprodução, capaz de gerar 200 a 300 filhotes por ano. Eles aguentam o frio extremo do deserto e bebem pouca água. O plano era um ciclo fechado perfeito. As árvores de salgueiro forneciam sombra e proteção. Os coelhos viviam nessas quintas ecológicas e comiam as folhas dos salgueiros. E aqui acontece a magia química, o estrume dos coelhos. O deserto não tem nutrientes, é vazio, mas o estrume do coelho é rico em nitrogênio, fósforo e potássio, exatamente o que a terra precisa para acordar. Quando milhões de coelhos depositam este fertilizante natural no chão, a areia começa a mudar. Ela deixa de ser dourada e morta e torna-se escura e úmida. Torna-se humus. Além disso, os coelhos não digerem as sementes das ervas que comem. Então, ao espalharem o estrume, eles estão literalmente a plantar novas ervas. Este sistema criou um loop infinito. Os salgueiros alimentam os coelhos alimentam o solo, e o solo fortificado faz crescer mais salgueiros. O resultado foi impressionante. Cada acre de terra começou a produzir mais de 5 toneladas de humus por ano. Em apenas 3 a 5 anos, o que era uma duna estéril transformou-se em terra arável. O deserto estava a recuar. Mas para escalar isto para um nível nacional, era preciso mais do que biologia. Era preciso energia bruta. Com a economia local estabilizada pela venda das peles e da carne dos coelhos, Wang olhou para o céu. O deserto de Kubuki tinha algo em abundância: sol, muito sol. Ele decidiu construir a central de energia solar Junma, mas não fez apenas fileiras de painéis. Ele construiu uma obra de arte industrial. Usando 196.000 painéis solares, os engenheiros desenharam a forma de um cavalo gigante a galope, tão grande que entrou para o livro de recordes do Guinness. Esta estrutura titânica gera cerca de 1,5 bilhões de kWh de eletricidade por ano. Isso é energia suficiente para iluminar as casas de 200.000 pessoas. Mas a genialidade não está apenas na eletricidade, está no que acontece debaixo dos painéis. Num deserto, o sol é o inimigo que evapora toda a água. Mas estes oceanos de vidro azul criam sombra. Eles bloqueiam o vento e reduzem a sua velocidade em 50%. Debaixo desta sombra tecnológica, a temperatura cai e a evaporação diminui. A erva começou a crescer sozinha debaixo dos painéis solares. Para controlar essa erva, para que não ficasse alta demais e causasse incêndios, eles introduziram ovelhas e gansos. Agora, imagine a cena: robôs de vidro a gerar eletricidade em cima e rebanhos de animais a pastar embaixo, agindo como cortadores de relva biológicos. Tudo isto no meio de um lugar que antes era considerado o Mar da Morte. Este modelo gerou 10 mil milhões de dólares em 10 anos. Mas uma pergunta permanece: se os coelhos funcionaram tão bem aqui, por que é que foram um desastre noutros lugares? Vamos voar 6.000 quilômetros para sul, até a Austrália. Lá, a história dos coelhos é um filme de terror. No século XIX, trouxeram apenas 24 coelhos para a caça. Sem predadores e sem controlo, esses 24 transformaram-se em mais de 1.000 milhões em apenas 50 anos. Eles comeram tudo. Destruíram as raízes das árvores, despiram as pastagens e transformaram 2/3 das planícies férteis da Austrália em terras desérticas. O governo australiano tentou de tudo. Construíram cercas de 3.000 quilômetros, usaram explosivos, libertaram vírus. Nada funcionou. Então, qual é a diferença? Por que é que o coelho é um monstro na Austrália e um herói na China? A resposta é: controlo industrial. Na Austrália, foi o caos da natureza. Em Kubuki, foi engenharia. Os coelhos Rex na China nunca foram soltos na natureza para correrem livres. Eles vivem em quintas, dentro de um sistema fechado. Eles são operários. Cada grama do que comem e cada grama do que produzem é calculado. Eles são um elo numa corrente industrial desenhada por humanos.
A China não estava apenas a criar coelhos, estava a gerir um ecossistema artificial, onde o animal é uma ferramenta de precisão para fabricar solo fértil. A natureza, quando guiada com respeito e inteligência, respondeu de forma milagrosa. Depois de décadas de luta, os relatórios oficiais mostraram o impossível. A água subterrânea, aquele ouro líquido escondido nas profundezas, subiu. Em 20 anos, o nível da água no subsolo de Kubuki subiu entre 1,5 metro e 2 metros. Pense no que isso significa. Se o seu avô tivesse de perfurar um poço aqui, ele teria de ir ao dobro da profundidade que você precisa ir hoje. A água está a voltar, e com a água veio a vida. As populações de veados selvagens, raposas do deserto e aves migratórias aumentaram 4 vezes em comparação com 1990. Mais de 100 espécies de plantas nativas que se pensava estarem extintas naquela região reapareceram. Onde antes só se via um horizonte amarelo e poeirento, hoje vêem-se manchas verdes, florestas cintilantes e vida selvagem a correr entre os painéis solares. O projeto não só parou o deserto, como reverteu o tempo, sequestrando 1,85 milhões de toneladas de dióxido de carbono da atmosfera. Começamos esta jornada com uma estatística assustadora: o nosso planeta a transformar-se em pó. Mas a história de Kubuki ensina-nos uma lição poderosa. Um professor, armado com salgueiros, painéis de vidro e 1 milhão de coelhos, provou que não existem terras mortas, apenas gestão errada. O que era uma ameaça fatal tornou-se uma indústria verde de bilhões. Eles transformaram a praga em lucro e o sol implacável em energia para o futuro. Se conseguimos transformar um deserto estéril num oásis tecnológico, que outros problemas impossíveis estão apenas à espera da nossa engenharia. Isto é o verdadeiro poder da indústria. Todos os anos, o mundo produz mais de 10 mil milhões de blocos de betão, um número astronômico para um material que parece tão simples. Eles estão em toda parte, desde fundações enterradas nas profundezas do solo, até os arranha-céus que definem as nossas cidades. Cada um destes blocos, aparentemente humilde, é projetado para resistir a mais de 1.500 libras por polegada quadrada de força de compressão. Isto é o equivalente a colocar o peso de vários automóveis concentrado numa superfície não maior que a palma da sua mão. Mas como é que algo feito de areia, pedra e água se torna tão incrivelmente forte? Como é que esta lama básica se transforma num pilar da engenharia moderna? O segredo não está, como muitos pensam, apenas na mistura. Está no que acontece depois da sua formação. Para ganhar a sua força lendária, cada bloco é trancado numa câmara de vapor escaldante, num banho de umidade saturada, durante 24 horas. Isto não é secagem, é um nascimento químico. A jornada do bloco de betão não começa numa misturadora ruidosa, mas sim no silêncio calculado de um laboratório de materiais. Tudo começa com uma receita, uma fórmula de engenharia afinada com precisão. O esqueleto do bloco é formado por gravilha ou pedra britada. Isto constitui entre 60% a 70% da mistura total. São estes agregados que dão ao bloco a sua capacidade de suportar cargas. A seguir vem o material de enchimento, areia fina, que compõe 10% a 20% do volume. A sua função é preencher os espaços vazios entre as pedras maiores. E, finalmente, a cola que une tudo, o cimento Portland, representando cerca de 10% a 15%. Mas a qualidade destes ingredientes é tão importante quanto a sua proporção. A falha começa antes mesmo de a primeira pá ser levantada. O cimento, o componente mais crítico, é armazenado em gigantescos silos de aço selados. Aqui, o inimigo número 1 é a umidade do ar. Sistemas de controlo monitorizam constantemente o ambiente, pois o cimento que absorve umidade antes do tempo começa a reagir, a curar, transformando-se num pedaço de rocha inútil e inutilizável antes mesmo de chegar à linha de produção. Um silo comprometido pode significar a perda de centenas de toneladas de material. Da mesma forma, a areia e a pedra são mantidas em armazéns secos e bem ventilados, garantindo que permanecem soltas e com um teor de umidade controlado. A maioria destas fábricas é estrategicamente construída a poucos quilômetros das pedreiras.
Isto não é apenas por conveniência, é uma estratégia econômica e ecológica vital. Reduzir a distância de transporte de milhares de toneladas de pedra por dia corta drasticamente os custos de combustível e as emissões de dióxido de carbono. Nesta fase, a precisão é absoluta. Um desvio de 1% na receita não é um pequeno erro, é uma falha catastrófica que pode comprometer a integridade de um lote inteiro de produção. Quando cada componente é pesado eletronicamente com uma precisão de gramas, eles são transportados por correias transportadoras para os misturadores industriais. E é aqui que encontramos o primeiro grande paradoxo da produção de blocos de betão. Ao contrário do betão tradicional que vemos a ser derramado em fundações, uma sopa cinzenta e fluida, a mistura para blocos de betão tem de ser formulada com um teor de umidade muito baixo, tem de ser quase seca. A razão para isto é fundamental para todo o processo que se segue. O excesso de água é um veneno para a próxima etapa. Daqui a momentos, esta mistura será submetida a uma força de compressão colossal. Se estivesse demasiado molhada, a água, que não pode ser comprimida, seria espremida violentamente, fazendo com que o bloco perdesse a forma, se deformasse ou desenvolvesse fissuras internas assim que a pressão fosse aliviada. Por isso, a quantidade de água purificada é adicionada com precisão de alta tecnologia. Dentro de misturadores de grande capacidade, eixos de aço pesados e lâminas poderosas giram continuamente, não apenas misturando, mas amassando os ingredientes. A água ativa quimicamente o cimento, começando a criar a pasta que revestirá cada grão de areia e cada pedaço de pedra. Este equilíbrio é tão delicado que mesmo nas fábricas mais modernas, muitos operadores experientes ainda realizam o teste da mão. O engenheiro agarra num punhado da mistura e aperta. Ela tem de se manter coesa, formando um aglomerado sólido na sua luva, mas não pode libertar uma única gota de água. Tem de ser coesa o suficiente para formar uma massa sólida, mas seca o suficiente para manter a sua forma sob pressão. Não é culinária, é ciência dos materiais em ação, num equilíbrio perfeito entre plasticidade e densidade. Esta massa ideal, apenas úmida, está agora pronta para o nascimento da forma. É transportada para o coração pulsante da fábrica, a prensa de moldagem automatizada. Esta máquina é o núcleo de formação de toda a linha, uma maravilha da engenharia síncrona. A mistura de betão é alimentada num conjunto de moldes de aço, compartimentos que definem a geometria exata dos blocos. Dependendo do tamanho, o sistema pode comprimir entre 4 a 12 blocos num único ciclo de segundos, e então o processo começa. Não é apenas uma prensa, é um ataque coordenado, um golpe duplo de força. Primeiro, um sistema de compactação hidráulica de alta pressão exerce uma força tremenda a partir de cima, atingindo várias toneladas por polegada quadrada. Isto comprime a mistura firmemente no molde, maximizando a sua densidade bruta e espremendo o ar aprisionado. Mas a pressão sozinha não é suficiente. Se apenas pressionasse, a mistura mais densa ficaria no topo, enquanto o fundo permaneceria mais solto. Simultaneamente, um mecanismo de vibração de alta frequência ativa-se por baixo do molde. Esta vibração intensa e controlada distribui o material uniformemente, faz com que as partículas de areia, gravilha e cimento se agitem, se acomodem e se entrelacem firmemente, preenchendo cada micro-vazio que a pressão por si só não conseguiria alcançar. É como um jogo de Tetris molecular, onde cada peça encontra o seu lugar perfeito. A pressão da densidade, a vibração da uniformidade. Quando a fase de compressão termina, os blocos recém-formados emergem. São superfícies planas, arestas vivas e uma estrutura compacta. Mas esta perfeição geométrica é uma ilusão. Neste exato momento, os blocos são frágeis. Mantêm a sua forma, mas ainda não têm força. São pouco mais do que um castelo de areia molhado e densamente compactado. Os blocos verdes e frágeis são agora transportados por sistemas automatizados para a fase que responde à nossa pergunta inicial. É aqui, longe dos martelos e das prensas, que a verdadeira força nasce. Eles entram em câmaras de cura seladas. E aqui ficam trancados durante 18 a 24 horas. Mas estas não são câmaras de secagem. Pelo contrário, jatos de vapor quente operam continuamente,
mantendo uma temperatura estável entre 140 e 160 graus Fahrenheit, ou 60 a 70 graus Celsius. Mais importante ainda, a umidade é mantida perto de 100%. O ar está saturado de vapor. Isto não é secagem, é o oposto, é hidratação acelerada. Nestas condições precisas, ocorre a verdadeira magia da engenharia química. O calor e o vapor forçam o cimento e a água restante na mistura a entrar numa reação química agressiva. Formam-se densos cristais de silicato de cálcio. Imagine milhões de agulhas microscópicas a crescer dentro do bloco, a entrelaçar-se e a ligar-se à areia e à gravilha. Esta estrutura cristalina interna é a verdadeira cola que une toda a estrutura. É isto que dá ao bloco a sua resistência à compressão de 1500 psi. Se os blocos fossem simplesmente deixados a secar ao ar livre, este processo de cura natural levaria semanas, talvez meses, e a força seria inconsistente. Aqui, no ambiente controlado da câmara de vapor, a fábrica alcança em 24 horas, o que a natureza levaria um mês para fazer. É aqui que o betão deixa de ser areia e pedra e se torna estruturalmente uma rocha artificial projetada. Após aproximadamente um dia inteiro no banho de vapor, os blocos atingiram a sua força padrão, mas não podem simplesmente sair do calor da câmara para o frio da fábrica. O choque térmico, uma mudança súbita de temperatura, causaria estresse no material, criando microfissuras e comprometendo a durabilidade. Por isso, são primeiro movidos para uma zona de arrefecimento, onde a sua temperatura interna e umidade se estabilizam gradualmente. Só então estão prontos para o controle de qualidade final, o dia do julgamento. Um sistema automatizado seleciona aleatoriamente amostras de cada lote de produção. Estes blocos de teste são levados para o laboratório com um único propósito: serem destruídos. Eles são colocados numa prensa hidráulica de teste. Uma força crescente é aplicada. O computador mede a resistência até que, com um estalido súbito, o bloco falha. O sistema registra os dados, 1540 psi. O lote inteiro é aprovado. Os blocos que passam na inspeção são então enviados para a linha de embalagem. É um Tetris automatizado. Braços robóticos e sistemas de aperto organizam os blocos em paletes de aço reforçado, otimizando o espaço e garantindo estabilidade. Cada palete é segura com cintas de plástico de alta resistência ou envolvida em várias camadas de filme protetor. Empilhadores industriais transferem as paletes carregadas para zonas de armazenamento temporário ou diretamente para a baía de carga, prontos para a linha da frente da construção. O processo é uma maravilha da eficiência, mas a indústria enfrenta um desafio significativo. A produção de cimento Portland, o ingrediente cola essencial, é uma das maiores fontes de emissões de dióxido de carbono do planeta, mas a engenharia está a adaptar-se. A nova era da construção é o bloco verde. Em vez de dependerem exclusivamente de matérias-primas tradicionais, os fabricantes estão agora a inovar para transformar resíduos industriais em recursos valiosos. Em muitas formulações modernas, uma parte significativa do cimento é substituída por cinzas volantes, um subproduto fino das centrais termoelétricas a carvão. Noutras utilizam escória de aço, um resíduo da metalurgia, ou mesmo vidro reciclado finamente moído. Estes aditivos não só mantêm a resistência estrutural, como também reduzem as emissões de CO2 em até 40% por cada bloco produzido. O processo não só conserva recursos naturais, mas transforma os subprodutos de uma indústria na matéria-prima de outra. O bloco de betão está a ser redefinido, mantém a sua força lendária, mas reduz drasticamente a sua pegada ambiental. Sabia que, para além da construção, os blocos de betão desempenham funções surpreendentes? Graças à sua estrutura densa, são usados para construir barreiras acústicas e de isolamento térmico em redor de parques eólicos e instalações de energia solar. Nos portos, são usados como quebra-mares e fundações para contentores, resistindo à força corrosiva do oceano. E na agricultura, são reaproveitados para construir celeiros, armazéns ou recintos para animais, concebidos para durar décadas sob as condições mais adversas. 10 mil milhões de blocos por ano,
Cada um deles é o resultado de engenharia precisa e inovação contínua. Cada um passou pelo armazenamento a frio da matéria-prima, pelo golpe duplo de pressão e vibração, e pelo batismo de vapor de 24 horas que lhe deu força. A partir de materiais familiares como areia, cimento e gravilha, a humanidade construiu milhões de estruturas duradouras. Da areia e pedra comuns, criamos a fundação invisível que nos permite, literalmente, construir até ao céu. Você já tentou imaginar o silêncio absoluto descendo sobre as fábricas do mundo? Tente visualizar linhas de montagem colossais paralisadas, motores gigantescos cessando seu rugido e edifícios inteiros oscilando perigosamente ao vento. O sistema industrial global entraria em colapso instantâneo. E a causa desse cenário apocalíptico não seria uma guerra ou um vírus digital, mas a ausência de uma peça de metal menor que a unha do seu dedo mínimo. Como é possível que a nossa civilização inteira, com seus arranha-céus e jatos supersônicos, dependa da integridade de algo tão pequeno e aparentemente insignificante? Estamos falando de uma indústria que movimenta mais de 100 bilhões de dólares por ano, sustentada por um componente que a maioria ignora. Anualmente, a humanidade consome mais de 2 trilhões de parafusos. Se somássemos o peso dessa produção, teríamos o equivalente a milhares de aviões comerciais empilhados. Mas não se engane pelo tamanho. Um desvio na fabricação não maior que a fração de 1/1000 de polegada pode transformar este pequeno objeto em um perigo oculto, causando falhas muito mais graves do que a maioria das pessoas jamais esperaria. Para entender esse poder notável, vamos desmontar cada estágio desse processo brutal, revelando como transformamos a poeira da Terra na espinha dorsal da indústria moderna. Bem-vindos ao canal Poder da Indústria. A jornada deste herói invisível não começa em uma oficina limpa e silenciosa, mas a centenas de quilômetros da civilização, em vastas minas de minério de ferro a céu aberto. Aqui, a escala é tão imensa que os humanos parecem formigas. Camadas de solo são removidas por escavadeiras hidráulicas titânicas para expor o corpo do minério. Enormes perfuratrizes rotativas abrem buracos profundos na rocha, onde explosivos industriais são cuidadosamente carregados. Quando a detonação acontece, não é apenas um barulho, é um terremoto controlado que estilhaça formações rochosas sólidas que existiam há milhões de anos. A rocha quebrada é então levantada e carregada em caminhões de transporte gigantescos, verdadeiros monstros sobre rodas capazes de carregar entre 200 e 400 toneladas de material em uma única viagem. O destino é a estação de britagem primária. Trituradores de mandíbula, com força suficiente para mastigar um carro compacto, reduzem o minério a pedaços menores. Em seguida, trituradores de cone refinam ainda mais os fragmentos, garantindo um tamanho uniforme adequado para a próxima fase. Mas o minério virgem não está sozinho. A maioria das usinas siderúrgicas adiciona sucata de aço reciclada à mistura, restos de edifícios demolidos, automóveis aposentados e máquinas industriais desgastadas. Antes de entrar na fornalha, tudo isso é retalhado em pedaços menores para facilitar o derretimento e garantir o controle preciso das proporções da mistura. A pedra fria e o metal retorcido estão prestes a enfrentar o inferno. O minério e a sucata são transportados para a usina siderúrgica e alimentados em altos fornos que operam a temperaturas superiores a 1480 graus Celsius. Isso é mais quente do que a lava expelida por muitos vulcões ativos. Junto com coque e calcário para remover impurezas, a carga sólida se rende ao calor e se transforma em ferro gusa fundido. O metal líquido brilhante é então derramado em um forno conversor, onde oxigênio puro é injetado a uma pressão extremamente alta. Essa tempestade de oxigênio refina a composição química, transformando o ferro bruto em aço de alta qualidade. O aço fundido, agora uma sopa incandescente de potencial industrial, é despejado em moldes de fundição contínua. Ele se solidifica em tarugos quadrados ou planos que irradiam uma luz vermelha intensa, visível a centenas de metros de distância. Assim que atingem a solidez adequada, esses tarugos avançam para a linha de laminação a quente,
Cilindros de aço massivos comprimem o metal, esticando-o como se fosse massa de modelar, transformando blocos pesados em barras longas e finas, com seções transversais precisas, até alguns milésimos de polegada. A qualidade do tarugo nesta fase determina diretamente a dureza, a elasticidade e a vida útil de cada parafuso que será feito a partir dele. Mesmo uma variação minúscula na composição do aço pode criar fraquezas ocultas, levando a parafusos que entortam, quebram ou espanam sob o estresse do mundo real. Dependendo do produto final, as fábricas selecionam aço carbono ou aço liga, contendo elementos como boro ou cromo, para garantir resistência à tração ideal. Quando os tarugos atendem aos padrões, são reaquecidos a cerca de 1250 graus Celsius para torná-los mais maleáveis e passam por pares de cilindros de laminação que os esticam em hastes de aço que se estendem por centenas de metros. Essas longas bobinas passam por caixas de água de circuito fechado para um resfriamento controlado, refinando a estrutura interna do grão do metal e aumentando significativamente sua força. O produto final é uma bobina de fio de aço com uma superfície limpa e diâmetro preciso, pronta para assumir a forma que todos conhecemos. As bobinas de fio de aço chegam à fábrica de parafusos e são montadas em um suporte de alimentação dedicado. O fio é desenrolado continuamente, endireitado e esticado para eliminar qualquer curvatura residual. Imediatamente depois, um sistema automatizado posiciona o fio sob lâminas de corte integradas, fatiando-o em segmentos curtos com precisão milimétrica. Agora entramos no estágio mais crítico e violento da linha de produção, o cabeçalho a frio. Aqui não há calor, apenas força bruta e velocidade alucinante. É aqui que nasce a cabeça reconhecível do parafuso. Durante o primeiro impacto, a peça bruta é comprimida para formar o pescoço. Imediatamente depois, um golpe ainda mais forte remodela o topo em uma cabeça arredondada ou plana. Se o parafuso exigir uma fenda cruzada, Phillips ou um soquete hexagonal, um punção adicional crava o recesso preciso, onde uma chave de fenda poderá se encaixar. Todo o processo acontece tão rapidamente que o olho humano mal consegue perceber. Cada golpe leva apenas alguns milésimos de segundo. Uma máquina de cabeçalho a frio de médio porte pode produzir de 300 a 600 parafusos por minuto, enquanto linhas industriais maiores atingem velocidades surpreendentes de 1.000 a 2.200 peças por minuto. Imagine uma metralhadora disparando metal. É assim que a máquina cospe milhares de peças a cada 60 segundos, operando continuamente por horas sem interrupção. Com a cabeça formada, as peças avançam para o estágio de laminação de rosca. É aqui que ocorre uma mágica da engenharia. Ao invés de cortar as roscas com um torno, removendo material e enfraquecendo a peça, a fabricação moderna depende da laminação a frio. Este processo transforma uma simples haste de metal em um componente capaz de prender estruturas inteiras. Dentro da máquina, cada peça é posicionada entre duas matrizes planas, gravadas com padrões de rosca, uma fixa e outra movendo-se para frente e para trás. À medida que a peça rola entre elas, sob enorme pressão, o metal é forçado a fluir para as ranhuras das matrizes. Em menos de um segundo, roscas perfeitamente elevadas são formadas. O resultado é um parafuso com acabamento superficial mais liso e uma resistência à tração 20 a 30% maior do que a das roscas cortadas convencionalmente. Isso acontece porque a estrutura de grãos do metal é comprimida e alinhada em vez de ser cortada. Graças a essa vantagem, quase todos os parafusos usados em automóveis e aeronaves são feitos assim. Uma máquina padrão pode processar centenas a milhares de peças por minuto, produzindo roscas tão afiadas e uniformes que estão quase prontas para uso. O princípio é idêntico ao de uma tampa de garrafa, mas projetado para suportar milhares de quilos de força. O parafuso pode parecer completo agora, mas se fosse usado neste estado, falharia. Para atingir a resistência mecânica necessária, ele deve passar por um dos passos mais críticos, o tratamento térmico. Os parafusos são espalhados uniformemente em uma correia transportadora e alimentados em um forno contínuo. Lá dentro, a temperatura atinge entre 800 e 900 graus Celsius. Esse calor infernal é alto o suficiente para alterar completamente a estrutura interna do aço. Os átomos de ferro e carbono se reorganizam em uma nova forma cristalina.
Para evitar a oxidação, esse processo ocorre em uma atmosfera controlada. Assim que saem da zona de alta temperatura, os parafusos são rapidamente resfriados em um banho de óleo ou polímero. Essa queda súbita de temperatura, de quase 900 graus para menos de 100 graus em um instante, congela a estrutura do aço, tornando-o significativamente mais duro. No entanto, neste estado endurecido, o metal também se torna quebradiço como o vidro e propenso a rachar sob impacto. O processo ainda não terminou. Para atingir o equilíbrio perfeito entre dureza e tenacidade, os parafusos são colocados em um forno de revenimento, operando a uma temperatura muito mais baixa, geralmente entre 150 e 250 graus Celsius. Este estágio alivia as tensões internas, reduz a fragilidade e melhora a ductilidade. É esse equilíbrio delicado que permite que um pequeno parafuso segure máquinas pesando várias toneladas. Um desvio de apenas algumas dezenas de graus durante o revenimento pode reduzir a resistência do parafuso em 30 a 40%. Ao sair do forno, a superfície de cada parafuso está coberta de fuligem e óxido escuro. Se deixados assim, enferrujariam em poucas semanas ao ar livre. Eles precisam de uma armadura. Milhares de parafusos são carregados em um tambor rotativo e submersos em uma solução desengordurante para remover óleo e resíduos. O metal volta a brilhar, limpo. Em seguida, vem a galvanoplastia. O tambor atua como cátodo, enquanto grandes placas de zinco servem como ânodo. Quando uma corrente elétrica é aplicada, íons de zinco migram e se ligam às superfícies dos parafusos, formando um revestimento protetor de apenas 5 a 10 microns de espessura. Isso é até 20 vezes mais fino que um cabelo humano. Apesar de sua espessura microscópica, essa camada estende dramaticamente a vida útil do parafuso, prevenindo a ferrugem por anos. Após o revestimento, os parafusos passam pela passivação, onde uma reação química cria um filme ultra fino, que estabiliza a cor e aumenta ainda mais a resistência à corrosão. Finalmente, a secagem centrífuga em alta velocidade remove qualquer resíduo químico, deixando cada parafuso com aquele acabamento brilhante característico. Agora, o teste final. Apenas os perfeitos sobrevivem. Em fábricas modernas, milhares de parafusos são despejados em um alimentador vibratório que os alinha um por um em um sistema de inspeção óptica. Cada parafuso gira em uma mesa de vidro de alta velocidade, iluminado por potentes luzes LED e escaneado por múltiplas câmeras industriais. Cada detalhe, comprimento, diâmetro, profundidade da cabeça, precisão da rosca, é medido ao nível do micron. Se um parafuso apresentar a menor falha, como uma cabeça deformada ou rosca incompleta, um jato de ar o remove instantaneamente da linha. O sistema pode inspecionar dezenas de milhares por hora, mantendo uma precisão muito além da capacidade humana. Aqueles que passam são classificados e embalados automaticamente. Imagine agora um desses parafusos. Ele saiu de uma explosão em uma mina, foi derretido a temperaturas vulcânicas, golpeado com força brutal, esmagado em forma de espiral, queimado, congelado e revestido com uma armadura microscópica. Agora, ele cai na palma da mão de um engenheiro aeronáutico. Ele será parafusado na asa de um avião comercial ou na base de uma máquina industrial crítica. Este pequeno componente de metal é o elo que mantém unidos milhares de estruturas, operando silenciosamente todos os dias. Um único parafuso defeituoso pode paralisar uma linha de produção inteira ou causar uma catástrofe, mas um perfeitamente feito cumpre seu dever por anos. Despercebido, mas indispensável. Ele é o verdadeiro poder da indústria. Da próxima vez que você se sentar em uma cadeira ou entrar em um carro, lembre-se da jornada épica que mantém o seu mundo unido.